Quero externar minha alegria de estar aqui com vocês, cumprimentar, no nome do pastor Renério Filho, todos os meus amigos e irmãos aqui do Campo Grande, Disseu, irmão Laésio ali do Parque Ideal, irmão Ricardo, ali do Parque Jurema. É muito bom estar aqui, nesta congregação aqui, que é a sede da nossa superintendência, e estamos aqui para cultuar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou um pregador, trago uma palavra simples aqui em Juízes, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 15. Juízes 16 e 15. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram-a o dinheiro na sua mão. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele à força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sarei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Fazendo essa leitura, nós que conhecemos a história de Sansão e os seus feitos, a gente se pergunta como chega este homem forte a este estágio. Ele já tinha percebido, ele já tinha experimentado, por 3 vezes, ele já tinha brincado de contar o seu segredo a Dalila, por 3 vezes. Mesmo assim, mesmo sabendo da armadilha, mesmo sabendo da astúcia, da finalidade, mesmo sabendo de todo o restante, ele ainda assim cai nas garras dos filisteus. A gente faz essa pergunta porque não foi só uma, nem 2, mas 3 vezes que ele responde, ainda que falsamente, o motivo, a origem da sua força. E ele sabia que o ato seguinte seria os filisteus irem ao seu encontro e castigá-lo. Mas quanto de nós, jovens ou adolescentes, também sabemos do pecado que nos aflige,
o pecado que nos arrodeia, o pecado que caímos hora ou outra, e sabemos o motivo pelo qual caímos, e sabemos o fim para onde ele leva, e sabemos o castigo para o qual ele nos conduz, e ainda assim, dia após dia, voltamos a cair na mesma situação. Quando a gente olha para o caso de Sansão, parece-nos distante. Mas quando olhamos para dentro de nós, e se tivermos um pouco de humildade, podemos perceber que não poucas vezes caímos em algum erro por mais de uma vez. Não duas, não três, mas ainda mais do que isso. E a nós, crentes salvos em Cristo, jovens dentro da igreja, nós já sabemos o que é o pecado, a sua consequência, de onde ele veio e para onde ele nos leva. E mesmo assim, da mesma forma como Sansão já tinha experimentado as consequências do seu erro, nós tomamos a praticá-lo novamente. E o que mais nos intriga na história de Sansão é que não é o final dessa história, mas o começo dela. Porque a história de Sansão, ela parte de uma promessa. A história de Sansão, ela parte de uma resposta de Deus ao sofrimento do povo de Deus naquela terra, onde eles pelejavam pela posse ali na tribo de Dan. A história de Sansão parte de uma promessa, mas o caminho percorrido por Sansão leva a essa tragédia lida no capítulo de número 16 de Juízes, onde ele termina cego, moendo grãos no cativeiro. Mas que promessa é essa? A história de Sansão ela é contada nos capítulos de número 13, 14, 15 e 16 de Juízes. No capítulo de número 13, a palavra de Deus já nos fala que Judá estava sendo dominada pelos filisteus. A partir da morte de Josué, não se vê uma liderança unificada com aquele povo. Josué não faz um líder como Moisés fez a ele próprio, Josué. E o povo experimenta períodos onde ora estão muito bem com Deus e ora estão distantes do caminho do Senhor. E a história de Sansão é justamente o sexto ciclo dessas ondas de fé que ora o povo está clamando por Deus, clamando pelas suas bênçãos, clamando pela sua provisão, e ora eles esquecem desse Deus abençoador, e agora ele passa a ser afligido pelos povos ali da terra de Canaã. Nesse sexto ciclo de redenção, de envio de um juiz para promover ali a segurança e a conquista da terra e acabar com a aflição dos povos ali que não eram povo de Deus, aquele povo já estava há 40 anos sofrendo com o domínio dos filisteus. E Deus ele escolhe ali uma família que não era capaz de gerar filho. A esposa de Manoá era estéril, e a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor se mostra a ela e fala que ela teria um filho, e que ele seria nazireu, e que ela mesmo, na condição de mãe, ela não poderia nem sequer tocar mais no fruto da virgem, não poderia mais beber qualquer bebida alcoólica, já se preparando, porque dela viria alguém que traria esperança para aquele povo. E o pai de Sansão, como ele não tinha visto e ouvido esse anjo, Manoá ele clama e fala: eu tenho que pedir a Deus para que ele me dê orientação de como criar esse menino, que seria esperança para a tribo de Dan e para Judá, para Israel naquele período. Sansão ele é fruto de um milagre, filho de uma mulher estéril, que recebeu a profecia do Senhor,
e filho de pais tementes a Deus, que ouviram a voz de Deus, que oraram pedindo orientação, e quando o receberam, louvaram ao anjo a Deus, a Jesus Cristo, oferecendo manjares, oferecendo ali sacrifícios. Esses pais, eles criaram Sansão desta maneira, no nazireado. O nazireu, segundo a lei entregue ao povo de Deus pelo próprio Deus, não poderia provar de nenhum fruto da vide, não poderia provar de bebida alcoólica. O nazireu, ele não poderia ter navalha passada sobre a sua cabeça, e não poderia também tocar em qualquer corpo impuro ou qualquer cadáver. O nazireu era proibido. E se esperava de Sansão algo grande. Alguém que nasce de uma mulher estéril, a partir de uma visita por 2 vezes o anjo visitou para orientar seus pais, a partir de um momento em que o povo clamava por solução, por abrigo. Esperava-se de Sansão ali uma redenção, esperava de Sansão ali uma postura de libertação, de orientação, de governo para aquele povo. Assim como também espera de cada um dos jovens e adolescentes dessa geração. Jovens e adolescentes que têm acesso à informação. Jovens e adolescentes que hoje não estão no mundo, estão aqui na casa de Deus. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa neste sábado à noite, mas estão aqui. Espera-se de cada um de nós algo grande da parte da gente, porque somos, como João escreveu, fortes. Ele fala assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Espera-se dessa igreja, deste século, deste ano, uma postura à altura das investidas de Satanás. Espera-se de jovens e adolescentes que estão na igreja, e hoje é dia do jovem assembleando. Espera-se do jovem e do adolescente assembleando uma postura diferente, santa, separada deste mundo. E assim como Deus tinha um projeto para Sansão, ser um libertador, ser um juiz, ser um governante, espera-se também de cada um de nós, porque Deus tem um plano para cada um de nós. E o seu plano e o seu projeto é que sejamos sal e luz deste mundo, para que sejamos diferentes, para que sejamos referência, para que sejamos então alguém que alguém possa se espelhar, porque somos crentes. Somos remidos, nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Jesus, porque nós não somos mais filhos da ira, nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Nós não fazemos mais parte do rebanho de condenados que a gente pertenceu quando nasceu, que a gente pertencia até o dia que aceitamos Jesus Cristo. Nós não fazemos mais parte daquele povo que está sob o jugo da condenação eterna, juntamente com o inferno, a antiga besta, o Satanás e o anticristo. Porque nós não estamos mais condenados ao inferno. Agora nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Porque fomos chamados para sermos conforme a imagem do primogênito. Porque somos então dessa figura, nessa analogia, irmãos mais novos de Cristo, na condição de filhos de Deus. Herdeiros, esperamos não o inferno, mas o que nós esperamos é o céu. O que nós esperamos é poder conhecer continuamente a Deus, mergulhados, como lembrou o irmão Laésio, nesse rio de águas que saneiam, que purificam. Assim como esperava-se de Sansão grandes obras, espera-se também da gente, jovens e adolescentes, cristãos, firmes, convictos da salvação, pelo menos sermos diferentes, sal e luz desse mundo. Adolescentes, hoje,
tem um potencial enorme. Adolescente é, senão, a própria energia em seu estado de potência. Talvez quem lembre das aulas de física, lembre do que é energia potencial. É aquela que se pode transformar em energia cinética, energia térmica, energia elétrica. É aquele que está ali, pronto para ser usado. É o adolescente. Porque tem toda uma vida para gastar e se deixar gastar no reino. Tem toda uma vida para frente, para poder ser útil ao evangelho. Tem toda uma vida para frente, para saquear o inferno, para lutar contra as hostes celestiais, para desbravar, para serem realmente separados e com o exemplo transformar. Mas vocês não são nazireus. Vocês são mais que isso. Porque o próprio nazireu, naquela época, ele era remido com sacrifício comum de cordeiro, de rolas ou de pombas. Mas você, jovem adolescente, é mais do que o nazireu. Porque você não foi comprado com alguma coisa perecível deste mundo. Você foi comprado com o próprio sangue do maior de todos, que é o próprio Cristo, o Criador de tudo. Você é mais que o nazireu. Porque quando você aceitou Jesus, você aceitou um sacrifício que jamais poderá se repetir. Quando você aceitou Jesus, você aceitou que Ele, o próprio Deus, se esvaziou da sua glória para sofrer um castigo que era seu, que era meu. E Ele, em substituição, Ele levou sobre si, sobre o seu corpo, a nossa morte. E no mesmo capítulo, ato contínuo, que João fala que jovens, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. Ele faz uma importante advertência. Ele fala olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o conselho e a advertência que João dá para nós, jovens e adolescentes, que se estamos fortes, convictos da nossa salvação, convictos do preço que foi pago por nós, ele também faz essa advertência: não ameis o mundo, nem daquilo que o mundo oferece. Mas quando lemos o capítulo 14 de Juízes, depois de lermos a promessa da vida de Sansão, parece que Sansão não tinha ouvido nada a respeito dessa advertência de João. Quando a gente espera os feitos de Sansão maravilhosos, quando a gente vai ver, olha, depois que o anjo apareceu a segunda vez, e os seus pais foram orientados a como prosseguir na criação dele, viu um capítulo de número 14, que talvez quem lê a primeira vez espera, nossa, agora ele vai arrebentar com os filisteus. E o que acontece no capítulo 14? A concupiscência da carne. Em vez de lermos as proezas do nazireu, nós passamos a ver o seu deslumbre com o mundo. E passamos a entender como ele chegou ao estágio do capítulo de número 16, que a gente fez a leitura. Primeiramente, ele esquece o propósito para o qual ele foi criado, pelo qual ele nasceu. Sem esse propósito, ele nem teria vida, porque sua mãe era estéril. O anjo do Senhor disse para sua mãe: ele vai começar a livrar os Israel da mão dos filisteus. Mas no capítulo de número 14, a gente começa a entender como é que ele chega a essa letargia do 16. Porque ele, em vez de pelejar contra os filisteus, ele desce ali aquela região de Tina.
e se apaixona por uma tinita filisteia. Porque agradou os seus olhos. E ele chega para os seus mesmos pais, que receberam de Deus as orientações de como criarem, como santos, como santo, como nazireu, como separado, e fala: tomai aquela filisteia para mim. E ele progressivamente começa a fazer concessões e negociações à vontade de Deus. Ele vai testando os limites da misericórdia de Deus, porque fazia parte da lei, lá de Êxodo 34. O povo não poderia se misturar e tomar por casamento mulheres de outros povos. Mas ele se sentia forte demais, ele talvez se sentia importante demais, e porque agradou aos olhos de Sansão, ele agora faz uma concessão. E convence os seus pais a isso. E na viagem que eles vão ali para Tiro, para conhecer aquela jovem, os pais dela, Sansão, eles são surpreendidos por um leão, e ele mata um leão e o fende de baixo a cima com nada na mão, só com suas mãos, só com a força de Deus que se apoderava do seu corpo. E eles retornam para a região de Dan, e meses depois, estudiosos dizem que são meses, outros dizem que são dias, mas eles vão passando pelo mesmo caminho, agora para as festas, para o próprio casamento. E na palavra de Deus diz que ele se desvia do caminho e vai sozinho, deixa seu pai e sua mãe só. E ele curiosamente quer ver o corpo do leão. Ele é nazireu, ele não poderia tocar em cadáver, mas o mal já causava nele espécie, o mal já causava nele curiosidade, e ele se afasta do caminho e solitariamente vai ver o corpo do leão, e percebe que na boca do leão tem ali mel, e ele colhe da boca do leão e degusta daquele mel, e ainda oferece depois ao seu pai e à sua mãe, e ainda diz, mas não diz onde encontrou, porque quem tem boas obras expõe-as na luz, mas quem tem más obras se esconde em sombras, como está lá em João capítulo de número 3. E ele mais uma vez testa a paciência, ele testa a misericórdia de Deus. E ninguém se desvia de uma hora para outra. Quem se desvia e quem algum dia está distante de Deus é porque fez algumas concessões. Concessões grandes, concessões pequenas. Mas a progressão delas faz torná-lo cada vez mais distante de Deus, a tal ponto de usar um pecado que cometeu para fazer uma brincadeira. Ele agora pega esse mel e faz um enigma na sua festa de casamento, onde ele é recepcionado, ou ele chama 30 dos filisteus para aquela festa. E ele cria ali um enigma para eles, durante os 7 dias de boda, se eles conseguissem resolver esse enigma, ele lhe daria então 30 vestidos, 30 lençóis, mais 30 mudas de roupas. E caso não conseguissem responder o enigma, seriam esses 30 filisteus que o deveriam então aquele resultado da aposta. E Sansão olha para a força do seu poder, olha para a força dos seus braços, e ele agora se sente confortável em usar aquilo que Deus deu para ele, agora para uma intenção egoísta dele. Ele queria roupas, queria vestes, e ele, com um deslumbre daquilo que o mundo pode oferecer, usa a sua força ao seu próprio favor. Mas ele não contava que os 30 filisteus iriam ali oprimir a sua noiva e fazê-la contar o enigma. E Sansão, pela primeira vez, ele tem uma experiência de uma mulher que pede a ele um segredo, e ele revela o segredo, e ele é traído por esta revelação.
Ele conta o segredo do enigma para a sua noiva, que conta para os filisteus. E agora, Sansão, está devendo 30 lençóis e 30 vestes de roupas. Deus investe na gente, nos tira de um lamaçal de pecado, nos dá uma família, nos dá uma igreja, nos dá pastores, nos dá líderes, nos dá colegas, nos dá irmãos. E no momento do alvorecer do nosso conhecimento, no momento que temos mais força, em vez de trabalharmos para Deus, tem jovens que se deslumbram com o mundo e deixam de usar a força que Deus lhe deu para agora pelejar em outras obras. Deixa de fazer a obra de Deus, deixa de guerrear no mundo espiritual, deixa de fazer a vontade de Deus, atenção, deixa de acumular galardões nos céus, deixa de acumular riquezas lá, e no momento de maior força e vigor aqui na terra, como que cegos para o entendimento deste século, tem todo o seu potencial roubado por Satanás. Quantos dos nossos jovens e adolescentes gastam sua juventude fora da igreja e tem um pensamento: quando eu for mais velho, eu retornarei para Deus. Não, deixa eu brincar um pouco agora, porque agora que eu sou jovem, agora que eu sou forte. E faz um pacto consigo mesmo de retornar só depois. Sansão usa sua força para problemas pessoais. Ele agora é devedor de uma quantia e ele vai lá nos não é Aslaquitas, me perdoe aí se errar a pronúncia, Asquelonitas, e mata os asquelonitas para roubar suas vestes e entregar aos seus credores. Ele usa toda a sua força, o seu vigor, e em vez de investir no projeto de Deus na vida dele, que era acabar com a aflição dos filisteus, ele vai lá para os asquelonitas, que não tem nada a ver, e rouba deles para dar mais riquezas aos filisteus. Assim também nós temos uma extrema dificuldade em vir para a escola bíblica dominical, mas nenhuma para ir para o cursinho ou para a faculdade. Temos extrema dificuldade para investirmos em nosso ministério, mas nenhuma dificuldade para investirmos no nosso trabalho secular. Nenhuma dificuldade para investirmos nos nossos namoros ou noivados, enquanto o nosso próprio relacionamento com Deus é deixado de lado. No capítulo 15, Sansão é apresentado às frustrações do mundo. Aquilo que o mundo não pode dar, aquilo que quando ele dá ele também tira. E percebe também os sinais de Deus tentando e estendendo a sua mão para trazer Sansão de volta ao seu propósito, ao seu caminho. Após Sansão ter pelejado contra os asquelonitas, mas também esse nome é asquelonitas, né? E depois de ter pelejado com eles, ele percebe que foi traído pela sua noiva, ele volta para casa. E agora o pai da Tinita, a quem ele tem se apaixonado, ele entrega a sua filha para um outro homem. E sem Sansão saber. Sansão em casa, dias depois, meses depois, ele volta. E vai para casa, então ter a posse da sua esposa, quando recebe a notícia daquele que seria o seu sogro. Diz assim: não, você foi embora. Minha filha agora é de outro. E ele se enche de furor porque entende pela primeira vez que o mundo é perverso, ele é mau, ele é enganador. E ele agora faz aquilo que já era para ele ter feito.
Era para ele ter pelejado contra os filisteus desde o começo do seu ministério. Agora ele pega, vai atrás de 30 raposas, 15 tição, bota fogo na raposa e incendeia a seara dos filisteus. E queima o trigo, queima as videiras, queima as oliveiras. E os filisteus, eles ficam zangados com aquela situação e perguntam por que aquilo aconteceu. E vão atrás daquela tinita e do pai dela e matam ela. E queimam ela. Sansão, a saber disso, agora também peleja contra os filisteus e fere eles. E agora ele já estava numa situação de todos os filisteus contra ele, ele vai se refugiar ali na região de Judá, de Etã. E os filisteus se juntam todos e cercam ali a Judá, a Israel, e pedem Sansão amarrado. E Sansão está ali angustiado. Ele está preso, ele está encurralado, a tal ponto de se entregar amarrado para os filisteus. E nesse momento, que poderia ser o final da história de Sansão, que ele poderia ali receber o real ou a verdadeira recompensa pelo seu serviço, que era a sua morte, assim como nós, pecadores, se recebêssemos o nosso real salário, o nosso verdadeiro e justo salário, receberíamos a morte. Mas Sansão é entregue, e estava entregue, amarrado, suas mãos em cordas, mas a palavra de Deus diz que aquelas cordas se transformam como linho queimado, ele se desata, acha uma queixada de jumenta fresca, e naquele momento Deus se apodera do seu corpo, e ele mata 1000 homens. Ele mata 1000 filisteus. Talvez ali estaria cumprindo o propósito da sua chamada, que era para pelejar contra os filisteus. Mas se pelejamos para Deus com motivos impuros ou impróprios, na verdade nós não estamos fazendo a vontade dele. Lembra lá de Mateus, quando algumas pessoas falam assim: em teu nome profetizei, expulsei demônios, fiz maravilhas. Jesus falou: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim quem pratica a iniquidade. E qual é a diferença de pecado para iniquidade? Iniquidade é quando conhecemos que é pecado, conhecemos que é errado, e mesmo assim, deliberadamente nós pecamos. E era assim onde Sansão estava. Deus dá livramento, estabelece um ministério a Sansão, porque a partir da morte desses 1000 filisteus, agora ele é juiz e governa ali por 20 anos. E quando a gente pensa que Sansão, quando termina o capítulo 15, que ele vai fazer uma auto-reflexão da sua vida, e vai entender que quase morre, e que Deus misericordiosamente não dá morte a ele, mas dá uma salvação a ele. Misericordiosamente ele deixa de perecer na mão dos filisteus, e ele recebe força de Deus para matar 1000. Em vez de Sansão restabelecer o seu nazireado, que era possível isso acontecer, restabelecer aquilo que foi quebrado. Lá em Números capítulo de número 6, Deus dava uma saída. Necessário é fazer um sacrifício de 2 rolas ou de 2 pombas, mais o sacrifício de um cordeiro. Era entregar o caso aos sacerdotes, se humilhar e pedir perdão. Mas o que a gente vê no capítulo seguinte é Sansão progressivamente indo para mais e mais distante de Deus. Porque os primeiros versículos do capítulo de número 16 trata da prostituição em si. Sansão vai atrás de uma prostituta. E mais uma vez os filisteus estavam ali à espreita para matá-lo. Só que mais uma vez, a benignidade, a longanimidade de Deus alcança Sansão. Porque Deus ainda tinha um propósito para a vida dele. E mais uma vez Sansão recebe de Deus aquilo que ele não merecia. Ele deixa de receber o que merecia, que era uma morte,
para receber um escape, uma saída. E ali, Sansão, ele quebra portões de ferro com a força de Deus. E ele escapa daquela situação. Mas é como se Deus fosse mostrando o tamanho do seu amor e da sua misericórdia, a sua paciência para com Sansão, assim como ele faz conosco. Porque nós erramos e continuamos errando, e se hoje estamos aqui vivos, é porque Deus continua a nos dar ainda mais uma chance. Se nós estamos aqui neste culto, é porque Deus continua a nos abençoar e deixando de nos dar o que merecemos. Mas em vez de Sansão se arrepender, ele mais uma vez se apaixona por uma filisteia. E agora por uma ainda de caráter ainda pior, que é contratada pelos príncipes dos filisteus para descobrir a origem, o segredo da força de Sansão. E Dalila por 3 vezes consegue uma resposta falsa de Sansão. Ela, muito usando das suas artimanhas, usando da sua sensualidade, usando daquilo que ela poderia oferecer, ela pergunta e espera de Sansão uma resposta a respeito da origem do seu poder. E uma vez Sansão disse que eram 7 vergas de vinho fresco. Outra vez disse que eram por cordas novas que deveriam ser amarrado. Outra vez disse que deveriam ser tecidos 7 tranças com liços da teia em seus cabelos. Mas chegamos ao versículo de número 16, do capítulo 16 de Juízes, onde, molestada por Dalila, sua alma se angustiou até a morte. E agora ele conta o seu segredo. Quão distante estava Sansão de Deus para ter a sua alma angustiada até a morte. Quando a gente pensa que o mundo tem muito para oferecer, e tem gente que se lança aquilo que o mundo pode dar, hora certa, ele vai perceber que o mundo é um grande vazio que não completa a existência da gente. Que por mais que ele alcance grandes conquistas, ele vai viver de expectativas e frustrações. Vai viver, se um dia eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz. E quando consegue, nada mais foi do que correr atrás do vento. Aí fala, mas não é o carro, agora é quando eu tiver uma mulher. Mas não é isso, é quando eu tiver aquilo. E quando ele vai completando o círculo de prazeres, e quando o mundo não tiver mais nada para oferecer, ele ali estaria diante de uma angústia mortal. A tal ponto de desistir do seu propósito, desistir do seu ministério, desistir da sua própria vida. Quando Sansão conta o seu segredo, é porque ele já desistiu de tudo, por amor àquilo que o mundo podia dar. Ele já tinha caído na cobiça, na concupiscência dos olhos pela sensualidade da tinita. Ele já tinha caído na concupiscência da carne, a sensualidade da tinita. Ele já tinha caído na concupiscência dos olhos, quando, por uma estratégia, quis ali 30 vestidos, 30 lençóis. Ele estava ali pela materialidade daquilo que o mundo poderia dar de material para ele. Ele já tinha caído na soberba da vida. Quando matou 1000, ele começou a se vangloriar com uma queixada de jumento, matei um montão. Com uma queixada de jumento, 2 montões. Eu matei 1000 filisteus. E ele ficava se vangloriando ali. Ele estava envaidecido. Ele já tinha amado o mundo por completo, a tal ponto do mundo não dar mais nada para ele, e ele está agora angustiado de morte e sem mais nada a esperar do mundo, então dar sua própria sentença de morte, que é quando ele revela seu segredo, porque ele já sabia o que aconteceria. Nas 3 vezes anteriores, quando ele falava ainda que falsamente seu segredo, vinham os filisteus para o prenderem, e nessa 4ª vez não foi diferente.
Mas agora ele nos joelhos de Dalila, com sua cabeça raspada, ele insensível ao Espírito Santo, a tal ponto de não perceber que Deus não estava mais com ele. Se levanta e pensava que ainda era o bonzão fortão, mas sem Deus ele não tinha mais força. E agora estava apreendido pelos filisteus, que arrancaram os seus olhos, o prenderam no cárcere e fizeram agora ficar moendo grãos. E para servir de espetáculo. Agora, quantos dos jovens deste mundo não estão presos, cegos, trabalhando para o inferno, sem entender o que está fazendo? Eu fico abespinhado quando vejo vídeos na internet daquele pessoal da USP. É um pessoal que tem a sua vida para aquela causa ideológica. Eles vivem para aquilo. A vida deles é contra o sistema posto pela desconstrução do modo de pensar cristão. Eles fazem da sua vida uma militância contra Deus. Eles fazem da sua vida uma militância a favor das drogas, a favor do feminismo, a favor da promiscuidade. E nada mais são do que cegos presos moendo grãos para Satanás. Nada mais são do que massas de manobra na mão de Babilônia. E se nós brincarmos de sermos crentes e não entendermos o valor do nosso chamado, do nosso propósito, e se começarmos a fazer pequenas concessões igual Sansão fez, não poderíamos ser nós a estarmos cegos, trabalhando e moendo grãos para o inferno. E servindo de espetáculo para o mundo. Olha, aquele ali era crente. Olha como ele está hoje. Olha as músicas que ele canta hoje, que ele compõe hoje, que ele toca hoje. Estava ali Sansão, vilipendiado e servindo de espetáculo, como trunfo ao deus Dagom. Mas Deus queria cumprir o propósito de Sansão em sua vida, que era começar a livrar Israel da mão dos filisteus. E ele faz uma oração. E ele lembra de Deus no seu martírio. Ele lembra de Deus no seu castigo. Ele lembra de Deus na sua servidão e pede para que mais uma vez Deus se apoderasse e desse força a ele. E ele no seu último dia de vida cumpre o seu propósito. Porque no dia da sua morte, ele matou mais gente, mais filisteus e dos seus príncipes do que todo em sua vida. O que eu quero terminar esse pequeno sermão dizendo é que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E que é possível hoje ainda restabelecer a comunhão. É possível ainda hoje restabelecer o relacionamento com Deus. É possível ainda hoje dar um stop, uma parada, um basta, um chega disso das concessões, um fim nas concessões às vontades de Deus. E se hoje mesmo nós estamos fazendo essas concessões, hoje é dia de restabelecermos a comunhão integral com Deus. E se ainda hoje os nossos olhos não estavam abertos a respeito daquilo que o pecado faz, da trama de Satanás para nos arrebatar do relacionamento com Deus, que possamos agora acabarmos com essas concessões e entendermos o propósito para o qual fomos chamados. E em vez de gastarmos nossa força com o mundo, gastarmos nossa força guardando galardões nos céus. Porque quem é jovem e adolescente pode ter toda uma vida de investimentos contabilizados no reino. E o contador não perde nem mesmo um copo de água fria servido para quem está pregando o evangelho. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ter os olhos voltados para a eternidade.
O que Satanás quer é nos cegar a respeito do que acontece após o final desta vida. O que ele quer é que vivamos apenas para esta vida material. O que ele quer é que vivamos apenas para este século. E quer que nós nos distanciemos do propósito para o qual nós nascemos, que é para glorificar o Deus que nos resgatou e nos fez filhos dele. Me permite fazer uma rápida oração? Se você entendeu essa palavra, se você entendeu essa mensagem, ora comigo. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós não fomos criados, ou nós não nascemos sem um propósito. Oh Senhor meu Deus, nós somos gratos porque nós nascemos com um propósito, que é Te servir, que é Te adorar. E a mensagem do Teu Evangelho, do Evangelho do Teu Filho, já alcançou a nossa vida e já nos transformou, já nos tirou e nos libertou dos grilhões do pecado. E se antes éramos, ó Deus, ó Pai, condenados ao inferno, nós hoje esperamos o dia de ceiarmos juntamente com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, que nós possamos nunca esquecer do propósito para o qual nascemos, para o propósito do qual morremos, para o propósito do qual nascemos de novo em Cristo, crucificados com Ele ressuscitamos. Soberano Deus e eterno, que possamos guardar a nossa vida para fazer a Tua vontade, e que possamos, Senhor meu Deus, acharmos, meu Deus, agradáveis a Ti, ó Pai, e que o Senhor contabilize os nossos esforços, e sejamos jovens e adolescentes inteligentes, sábios, que não investem naquilo que se acaba, mas que investem naquilo que é para sempre. Glória a Deus. Meu Deus e Pai, perdoa todos aqueles, meu Deus, e restabelece a comunhão daqueles que estão distantes de Ti. E mesmo aqueles que acham que seu pecado é grande demais, oh meu Deus, nós lembramos hoje que o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário é suficiente para o perdão de todos os pecados, aleluia. E por mais distantes que estejam de Deus, que hoje mesmo tenham o seu relacionamento restaurado, em nome de Jesus, amém.